um jeito novo de usar a boca. E o propósito do estudo é você analisar não a boca ou a fala do seu próximo, mas a sua. E vimos alguns temas sobre isso, para encorajar as pessoas, ser grato, né? Foram os temas que vimos nas quartas passadas. E hoje nós vamos falar sobre a franqueza, um jeito novo de usar a boca, a franqueza. E a verdade é que o mundo de hoje, do politicamente correto, evita franqueza. Evita as pessoas que falam as coisas diretamente, sem rodeios. Talvez por isso o nosso presidente é tão mal compreendido, tão criticado, porque ele não tem rodeios. Ele fala, ele é muito direto e sem julgar o mérito do que ele fala. A verdade é que a atmosfera pós-moderna, ela privilegia o falso, privilegia o que é politicamente correto, a diplomacia, não é? Então, hoje você tem oportunidades, se você não ser taxativo, não colocar as coisas preto no branco, às vezes deixar de emitir a sua opinião, não é? Nós vemos isso em todas as esferas, até no concurso público. Se você tiver um tema de redação da prova discursiva, se for polêmico, eles dizem para você evitar manifestar a sua opinião religiosa, a sua opinião pessoal, para não ferir sentimentos. Então, as pessoas francas, elas acabam sendo evitadas, se não escanteadas. E se tem uma coisa que eu gosto muito, na biografia do Steve Jobs, o criador da Apple, esse grande empresário, já falecido, um homem revolucionário, inovador, revolucionário não é uma linguagem que eu gosto de usar, mas visionário, né? Eu queria dizer isso, um homem visionário. E quando eu li a respeito da biografia dele, me chamou a atenção que foi dito que ele procurou o biógrafo. Normalmente, a pessoa se interessa por escrever uma biografia, mas ele foi atrás. E ele apresentou uma razão para se escrever a biografia dele. Ele foi muito franco. Ele disse que queria uma biografia para que os seus filhos o conhecessem. Seus filhos o conhecessem. Como um grande empresário, como um homem visionário e ocupadíssimo, não teve tempo para os filhos. Não teve vivência com seus filhos. Então, nada melhor que deixar uma biografia para que os filhos o conhecessem. Isso é franqueza. Ele foi muito franco, né? Então, e não só ele, como a própria empresa que ele criou, trabalha com muita franqueza, transparência. O sucessor do Steve Jobs, numa apresentação do novo iPhone, foi questionado por alguém lá que o iPhone é muito caro. E ele disse, nós fazemos telefone para quem pode pagar. Então foi bem franco, né? A linha da empresa, o estilo da empresa. A franqueza, um homem franco. Diferente, por exemplo, dos engenheiros lá de Brumadinho, daquela barragem, que atestaram a segurança, que assinaram dizendo que eram seguras aquelas barragens, quando na verdade não eram, né? Não foram francos, se venderam, se entregaram as propinas. E eu quis mostrar isso aqui porque quando a sua ética ela é elástica, muito elástica, você mata pessoas. Pessoas morreram por falta de franqueza e por falta de ética desses homens que hoje estão presos, né? Esses engenheiros que testificaram uma segurança que não era franca, que não era real e não era verdadeira. Mas a nossa ética ela não é só elástica naquilo que nos convém,
e às vezes não é só dinheiro, às vezes também é o desejo de ser aceito. E aí nós temos uma ética não só elástica, mas também estética. Nós desejamos que as pessoas nos apreciem, que elas nos aceitem, e por isso o politicamente correto é ficar neutro, isento diante da vida, diante das crises, das situações. É o caminho, o atalho mais próximo, porque isso fará com que as pessoas nos aceitem, nos aplaudam, isso nos fará queridinhos. E isso é uma ética estética, que aprecia a sua imagem perante o outro. Isso é esteticismo, o valor da imagem, o culto à imagem, o desejo de ter uma boa imagem, pessoas imagéticas. A nossa sociedade é altamente imagética, não é? Então, nós gostamos de estereótipos. Então, o pastor tem um estereótipo, o médico tem um estereótipo, não é? O advogado tem um estereótipo, e quem foge desse estereótipo é rejeitado. Isso é esteticismo, isso é imagem. Quando a sua ética é estética, ela faz isso, gera em você uma obsessão de conseguir a aprovação das pessoas. Não tem coisa pior que isso. Querer reconhecimento, querer marcar ponto, provar que você não é inútil. E é uma corrida, irmãos, como a do hamster. O hamster corre, mas ele não sai do lugar. É a pior corrida que tem. Você correr para as pessoas te aprovarem. Porque sempre vai ter quem te reprova. Sempre vai ter quem não aprecia sua imagem. É vão isso aqui. Buscar o reconhecimento. As pessoas, elas têm que nos querer pelo que nós somos. E esse é o verdadeiro relacionamento, é a verdadeira amizade. Amigo não é aquele que está nas horas difíceis da sua vida, não, isso é balela. Amigo é aquele que está na hora do seu sucesso, que não tem inveja do seu sucesso, que não tem inveja do seu crescimento. Esse é o amigo, que está lá, vendo você crescer, e ele ficar para trás e ser seu amigo de verdade. Quando você está grande e quando você está pequeno. Bom, um dos piores momentos da vida de Paulo e de Pedro está registrado aqui em Gálatas capítulo 2. Dois homens de Deus, Paulo e Pedro, dois grandes apóstolos. O livro de Atos fala do quanto o Espírito Santo usou Paulo e usou Pedro. Os primeiros 11 capítulos é Pedro. Pedro liderando, Pedro pregando, Pedro fazendo. Depois, do 11º capítulo, é Paulo. Paulo pregando, Paulo plantando igreja, Paulo desbravando os campos, fazendo viagens missionárias. Dois grandes homens de Deus que se desentenderam, que brigaram. É um dos episódios mais tristes, porque temos conflitos, erramos uns com os outros, e aí é preciso haver a franqueza. Olha a franqueza de Paulo, cirúrgica, até fria. Então vamos para Gálatas 2, 11 ao 14. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, olha o que Pedro fazia, irmãos. E muitos de nós fazemos. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte
comia com os gentios. Quem que é gentil? Quem que é? O povo não judeu. Muito bem, cara. Tem alguém aqui ligado. Povo não judeu. Tiago mandou, Tiago era o pastor da igreja, era o presidente do presbitério lá, do concílio de Jerusalém, e ele mandou algumas pessoas para verem o movimento, o crescimento da igreja de Antioquia. E Pedro já estava lá. E aí diz o texto que quando chegou alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha a franqueza de Paulo. Dois grandes homens, dois grandes apóstolos, que se desentenderam por causa da atitude de Pedro. Então Pedro, irmãos, é um apóstolo dos judeus. Paulo é um apóstolo dos gentios. E diz o texto que quando ele foi lá para a igreja de Antioquia, que era uma igreja de gentios, ele comia com os gentios. Então ele se sentia gentil. Quando chegou o grupo da igreja judaica de Jerusalém para dar uma olhada, mandados pelo Tiago, Pedro, com medo desse grupo, que era chamado do grupo da circuncisão, por Paulo, ele deixou os gentios e foi lá fazer média com os judeus. Politicamente correto. E Paulo, irmãos, recém-chegado na igreja, chegou sob suspeição. Vai lá e confronta Pedro, que era o pastor da igreja. E diz a Pedro: Pedro, ou você é gentil ou você é judeu. Decide o que você é. Os dois não dá. Os dois não dá. Então nós podemos olhar para esse texto, irmãos, e aprender algumas lições sobre a franqueza. A primeira lição é que a franqueza, ela tem que ser dirigida pessoalmente. Pessoalmente. Olha o que diz o texto. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir face a face. Então, Paulo, ele não ficou comentando com os outros o que Pedro estava fazendo. Paulo não chegou lá em Tiago e disse: olha, Tiago, olha o que Pedro estava fazendo. Só foi vocês chegarem lá, ele deixou o grupo dos gentios, se uniu com os judeus. Paulo não ficou fazendo comentários maldosos sobre a atitude errada de Pedro. A atitude errada Pedro, ele tinha teologia correta, mas ele não estava com a prática correta. Ele sabia que não havia essa separação de gentios e judeus na igreja. O Senhor já tinha dado a ele a visão lá de Cornélio, que ele deveria ir para a casa de Cornélio, um gentil, um curtidor de couro, que matava o animal, cuidava do couro do animal. Então pegava em animal morto. Um gentil, um judeu não podia nem entrar na casa de um homem desse. Ele era gentil, ele profanou, porque mexia com o animal morto. E Pedro vai lá comer, e Deus disse para Pedro: come de tudo. Lembra da visão do lençol dos animais? Pedro sabia que não havia essa separação. Mas ele, pressionado por esse grupo de religiosos, querendo a aprovação desse grupo da circuncisão, teve essa atitude reprovável. Mas Paulo foi lá e falou para Pedro: franqueza só é franqueza se você dirigir pessoalmente. Se publicar no Facebook não é franqueza. Não é franqueza. O Facebook virou o mural das murmurações, das indiretas. Briga com o marido,
publica contra o sermão. Então, franqueza tem que ser pessoal. Segunda lição. A franqueza deve ser dirigida quando há um ato repreensível. Não foi por qualquer coisa que Paulo, recém-chegado à igreja, repreende Pedro. Pedro era pastor da igreja de Jerusalém, era influente, tinha ascendência sobre aqueles irmãos. Então não era uma coisa de menos importância. Quando Pedro age assim, irmãos, quando ele separa a igreja, divide a igreja entre esses dois grupos, ele está atacando um monte de doutrina bíblica, ele está atacando o cerne do Evangelho. E é o que Paulo vai mostrar mais adiante nessa carta, não é? Paulo vai mostrar que Pedro está agindo contra a doutrina da justificação. Ele está agindo contra a doutrina da liberdade do crente. Então, há muitas doutrinas que ele está negando ao separar os judeus dos gentios. Olha aí comigo o que segue no texto. Olha só o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, você, Pedro, com essa atitude, está negando a justificação. Não é a circuncisão, não são obras. Verso 17, ele diz isso, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores. Dá-se-á o caso de Cristo ser o ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruía, a mim mesmo me constituo transgressor. Então, veja bem que ele está, verso 21, Paulo conclui o seu pensamento do quanto Pedro transgride as doutrinas bíblicas, que ele diz no verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, com essa atitude, Pedro estava negando a graça de Deus, anulando a graça de Deus. Ele então estava realmente repreensível, não era qualquer coisa. Por isso que Paulo foi muito franco com ele, porque ele se tornou repreensível. Terceiro, a franqueza deve ser usada quando há incoerência. Verso 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se. Então, veja bem, Pedro se tornou inteiramente incoerente. Esse comer aqui era um banquete, era uma comida grande, não era um lanchezinho, não. E, normalmente, nessa comida, o que acontecia? Como havia muitos escravos no primeiro século, pelo menos 6 milhões de escravos em todo o Império Romano, aqueles que eram escravos ficavam apartados dessa refeição. Era uma refeição suculenta, era uma refeição substância. Então, olha só, Pedro estava tendo essa incoerência também. O que Paulo está dizendo é isso, ele excluiu algumas pessoas. Não é? Ele se separa dos gentios, ele se separa desses escravos. Então, ele é incoerente com a unidade da igreja. Com a própria unidade da igreja. E é por isso que Paulo é franco em relação a Pedro, porque ele transgride a justificação, ele transgride a graça de Deus e ele transgride a unidade da igreja. Ele está provocando divisão no seio daquela igreja. Então, uma postura incoerente do apóstolo Pedro. E Paulo foi cirúrgico e o resistiu face a face. E falou para ele que ele de fato era alguém coerente. Mas há uma outra lição no texto que exige a nossa franqueza, que é a covardia. Temendo-os da circuncisão, diz o versículo 12. Então, o grupo da circuncisão, que Paulo diz que eram falsos irmãos, esses
esses da circuncisão, né? Porque eles queriam colocar mérito na circuncisão, eles queriam que todos que se tornassem cristãos fossem circuncidados, judeus e não judeus. Então Pedro estava lá comendo com os gentios. Quando chega esse da circuncisão, Pedro, com medo de perder média, com medo de perder apoio, a aceitação desse grupo, se separa dos gentios. E diz o texto que, temendo, ou seja, covardemente. A covardia exige franqueza. Todas as áreas, inclusive na criação dos seus filhos. Você precisa ser franco com eles, quando eles se manifestarem covardes diante da vida. Covardes diante das dificuldades. Para de querer resolver os problemas dos seus filhos. Problemas que eles podem resolver. Você vai criar um covarde, fraco, que não vai aguentar a vida. Então aquilo que ele tem que resolver, que ele resolva. O Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, antes de ser presidente, foi professor na escola dominical da igreja Christ Church, lá em Cambridge. E ele estava dando aula e viu que um menino de 11 anos estava com o olho roxo. Ele foi lá até aquele menino e disse: o que aconteceu com você, rapaz? Seu olho está roxo. E ele disse: professor, aqui tem um grandalhão lá na minha escola, e ele estava beliscando a minha irmã. E eu fui lá e briguei com ele. E Roosevelt falou: muito bem, deu $1 para o menino. Aí o pastor soube e disse que não era para Roosevelt mais dar aula na escola dominical, que ele estava incentivando a violência. Irmão, isso aí é balela. Criança tem que brincar com espada. Eu compro espada para o meu filho de plástico e revólver de plástico. Colocar na nossa cabeça que isso gera violência. Não gera. Você tem que ensinar seu filho a se defender. Se defender. Ele tem que aprender a ser lutador. Você vai criar um menininho aí, não pode brinquedinho isso. Dá a barra para ele então, você vê o que vai acontecer. Criando covardes. E nós vivemos essa era dos covardes. Que não tem coragem nem de fazer o que Paulo fez, né? De confrontar e colocar as coisas no trilho. A franqueza, ela também passa para a correção da hipocrisia. O verso 13, aí Paulo diz: olha, a sua atitude foi de hipocrisia. Diz aí: também os demais judeus dissimularam com ele. E a palavra aqui dissimular é a hipocrisia, porque ele agiu hipocritamente. Ele estava com os gentios, mas quando chegou os judeus, ele mudou de lado. E mudou de lado temendo por sua aparência, temendo por não ser mais aceito naquele grupo de religiosos. E se nós fôssemos mais francos um com o outro, não teríamos problema de fofoca nem na família, nem no trabalho, nem na igreja. Não teríamos. Às vezes a gente tem medo de perder apoio, tem medo de perder reconhecimento, e aí está feio o negócio e a gente diz que está bonito. É igual menino também, né? Menino faz um rabisco feio. Papai, que bonito. Não está bonito, filho. Você pode fazer melhor. Aí você fala: não, está bonito. Aí ensina o menino a ser hipócrita. Não está bonito, gente. Está bonito? Tá, mas não. Está bonito. Então, claro que isso tem que ser dentro de uma dosimetria. Você não tem só que desestimular o seu filho, mas também você não tem só que, às vezes eu vou jogar bola com ele só quer ganhar. Não, ele tem que ganhar pelo mérito dele, ele tem que fazer o gol. Tem que fazer o gol.
dia eu fui inventar de fazer isso, ele me corrigiu, ele falou, não, papai, joga direito. Você deixa eu fazer gol? Então, faça pelo seu mérito. Então, Pedro é corrigido com a franqueza de Paulo. Um mau exemplo também. Eu acho interessante o versículo 13, quando diz assim, a ponto de o próprio Barnabé, porque o cara era bom. Barnabé era um cara bom. Barnabé, irmãos, tinha um coração bom. Um dos caras que eu mais amo na Bíblia é Barnabé. Ele tem 5 passagens só no Novo Testamento. Uma delas está aqui. Lá em Atos 11 diz que ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era o tipo de cara legal. Todo mundo gostava. Mas até os bons se tornam dissimulados. Pedro arrastou até Barnabé. Imaginem, para o texto dizer isso, que até o próprio Barnabé foi levado pelo que Pedro fez. Então Pedro arrastou. Pedro deu um mau exemplo e todo mundo seguiu, menos Paulo. Paulo foi lá e foi franco. E foi franco com Barnabé também, como já tinha sido antes, né? Quando Paulo corrigiu também Barnabé com a questão de João Marcos. Uma briga na segunda viagem missionária, eles se separaram. Então aqui você percebe isso, que pessoas boas são levadas a isso também. Gente boa da igreja é levado também a fazer coisas assim. E aí é preciso a franqueza. Bom, 3 aplicações eu quero deixar com vocês. A primeira desse texto é agir com franqueza pessoalmente. Você não tem que falar para uma terceira pessoa os problemas que você tenha com alguém. Você tem que falar para essa pessoa. Você tem que chegar até ela. Mateus capítulo 18. Se alguém ofendeu você, procure essa pessoa. Fale com ela. Se ela não te ouvir, leva 2 testemunhas. Se ela não ouvir, leve até a igreja. Se ela não ouvir, expulse da igreja. Primeiro é o confronto pessoal. Procure a pessoa. Não envolva outros. Então alguém feriu você, atacou você, prejudicou você. Seja franco pessoalmente. Tem problemas domésticos que trazem para o pastor, trazem para a igreja, trazem para o conselho. Não é assim. O que eu quero dizer com problema doméstico? O irmão pediu dinheiro emprestado para você e não o pagou. Aí você quer que o pastor resolva isso? É? O que a Bíblia diz sobre emprestar dinheiro? Se emprestar, esqueça. Entendeu? Um dia, o irmão pediu dinheiro emprestado para o outro, não pagou e dívida em 2 anos. Aí um dia o pastor lá no culto foi falar, aí abraça aí seu irmão, diga que ama ele. Aí ele saiu do lugar dele e falou assim, ó, não te amo não, quando você não me pagar o dinheiro, você me deve. Então, Paulo resistiu face a face a Pedro. Ele não mandou recado, ele não usou mídias sociais, ele foi lá na cara de Pedro e falou para Pedro. Segunda lição, agir com franqueza biblicamente, não só pessoalmente, mas biblicamente. Qual foi a razão de Paulo? A razão de Paulo dele agir assim não era só a atitude de Pedro, né? Hoje eu estava lendo um livro com o José e a Crisana, eles estão se preparando para se casar, e o livro diz o seguinte, eu achei fascinante. A crueldade de um pecado não está na natureza do pecado em si, mas está pelo fato de você pecar contra Deus.
você pecar contra Deus. E Paulo viu aqui o quê? O evangelho sendo ameaçado. É por isso que ele diz, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Paulo não está dizendo, eu sou o apóstolo dos gentios e os meus sentimentos estão feridos, Pedro, porque você fez isso. Não tinha nada a ver com os sentimentos de Paulo. Não tinha nada a ver com o projeto de Paulo. Tinha a ver com o evangelho ser ameaçado. Então, a franqueza tem que ser algo que tenha respaldo bíblico. Não é porque você, porque estou com o meu ego ferido, vou ser franco. Não, isso é rispidez. Isso aí é você reagindo à ferida que te causaram. E quem é ferido, fere. Quem está ferido, fere. Paulo aqui não está com sentimento ferido. Paulo aqui não tem ego ferido. Paulo está tratando do evangelho. O evangelho foi ameaçado, eu vou agir biblicamente. Se você é franco porque seu ego está ferido, cale-se. Melhor você se calar. Isso não é franqueza. Isso é revidar. É fazer justiça própria. Aqui é algo muito mais profundo, irmãos. É uma ação respaldada pela Escritura. Paulo age francamente, mas porque o evangelho foi ameaçado pela atitude de Pedro. E terceira aplicação, agir com franqueza proporcionalmente. Como Pedro fez aquilo publicamente, Paulo também o repreendeu publicamente. Disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, a transgressão foi pública e a repreensão foi proporcional. Então, a franqueza ela tem que ser proporcional à ofensa, ou aquilo que foi feito de forma repreensível. Nós não podemos agir desproporcionalmente. Nós não podemos trazer a lume aquilo que não está a lume. Se Pedro tivesse feito isso de forma secreta, a repreensão de Paulo também teria sido secreta. Mas como ele fez publicamente, ele recebeu uma reprimenda pública. Então isso aqui mostra que há graça na maneira de nós sermos francos também. Então, que esse novo jeito de usar a boca esteja presente na sua vida e na minha vida. A franqueza com graça, a franqueza com amor, a franqueza com verdade.